Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. O tema desse trimestre é Crescendo em um Relacionamento com Deus. Já estamos na lição de número 10, que tem como título Arrependimento e Perdão. O verso áureo dessa semana, ele diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vejam que um dos pontos principais desse verso, ele é: se confessarmos os nossos pecados. Então devemos confessar os nossos pecados a Deus. O povo de Deus, os israelitas, eles estavam acampados nas planícies do deserto. Eles eram protegidos por uma nuvem de fogo. Quando Moisés sobe ao monte, eles pensam assim: com certeza o nosso líder ele já morreu. Se não de fome, talvez pelo fogo consumidor do monte. E ali eles se tornam rebeldes. Eles chegam até Arão e pedem para que Arão faça ídolos para eles. E ali eles pecam. E com essa atitude, eles demonstram que não estão plenamente voltados para os ensinamentos de Deus. Um dos pontos principais da lição de sábado é o arrependimento. Ele começa com o reconhecimento sincero do pecado. Então veja, como nós podemos nos arrepender? Somente tendo o reconhecimento total do pecado que cometemos e nos arrependendo dele. Deus sempre oferece uma oportunidade de recomeço. Então, você e eu nunca estamos tão longe de Deus que não seremos perdoados, mas desde que nos arrependamos de verdade. Um coração humilde, ele aproxima mais de Deus. Então, quando você tem um coração humilde e voltado para Deus, com toda certeza você vai estar mais próximo dele. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Então é como estamos falando. Deus ele sempre aceita a pessoa que está com o coração verdadeiramente arrependido. E nesta semana vamos estudar um pouco mais sobre este tema. Domingo, a correria da vida. A lição de domingo, ela começa contando uma história de uma mulher que ela se enrola durante a sua preparação para o sábado, e ela entra às horas do sábado fazendo atividades seculares, atividades que não são focadas para Deus. Mas o propósito dessa ilustração não é definir o que podemos ou não fazer aos sábados, mas é apenas mostrar que as coisas mundanas e as atividades às vezes podem nos afastar do verdadeiro propósito e do verdadeiro relacionamento com Deus. O perdão divino, ele é completo e restaurador. Então, quando Deus nos perdoa, ele não perdoa apenas metade, ele perdoa tudo, ele nos restaura. Deus apaga a culpa e oferece paz ao coração. Você então começa a se sentir leve, com o coração cheio de paz. O amor de Deus é maior que qualquer falha humana. Como eu já disse, não importa o pecado que você e eu tenhamos feito. O amor de Deus, ele é maior do que isso. Tenho aceitado o perdão de Deus ou ainda vivo no passado? Temos aceitado o perdão de Deus? Isso é muito importante. Devemos aceitar o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele transforma culpa em esperança. Terça-feira, convicção do Espírito Santo. A lição de terça-feira comenta com uma história de um marido que ele foi rude, foi bruto, foi mal educado com a esposa. Mas ainda assim ele diz: mas ela não mereceu ao menos um pouco? Isso é muito triste, porque existem pessoas que agem dessa forma. Mas quem ou como nós poderíamos ser melhores?
entra o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é de nos mostrar e nos convencer de que estamos errados, de que precisamos da ajuda de Cristo, de Deus e dele. A lição ela fala assim, deixa bem claro. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então, devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe para que possamos ver os erros e as falhas que cometemos e os pecados que fazemos. E ela termina assim, ó: todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Todos pecamos, mas devemos, com toda certeza, nos arrepender quando somos convencidos pelo Espírito Santo. Quem recebe perdão, aprende a perdoar. Olha que legal. Então, é um ciclo vicioso, ou um ciclo sem fim. Eu erro, eu recebo perdão, eu aprendo a perdoar e eu libero o perdão. E assim vai indo de um para com o outro. Guardar mágoa enfraquece a vida espiritual. Isso é muito forte. Eu sei que não é fácil. Às vezes somos feridos, magoados, traídos. E é muito difícil liberar perdão. Mas quando liberamos perdão, a nossa vida espiritual ela cresce. Quando não liberamos perdão, nossa vida espiritual ela diminui. O perdão liberta tanto quem recebe quanto quem oferece. Então, se você perdoou, você então é libertado. Quando você recebe perdão, você é libertado também. Então, o perdão, ele é muito importante. Perdoar é escolher viver livre. Que você e eu tenhamos esse pensamento de perdoar e vivermos livres. Terça-feira, arrependimento verdadeiro. João proclamou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, ele continuou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. João e Jesus dizendo: arrependam-se, arrependam-se. E a lição ela nos traz alguns conselhos. O primeiro é tristeza sincera por nossos pecados. Devemos ter uma tristeza sincera, porque Deus conhece o nosso coração. Então, a tristeza pelo pecado cometido tem que ser sincera, tem que vir do coração. Decisão honesta de abandoná-los. Então, olha, uma tristeza sincera, mas não adianta só ter tristeza. Devemos abandonar os pecados também. Então, são dois pontos importantíssimos: a tristeza e o abandono do pecado. Nenhum arrependimento é genuíno a menos que ele realize uma obra de transformação nas nossas vidas. Então, se você se arrependeu, mas continua com os mesmos hábitos e o mesmo modo de viver, não é um arrependimento total ou completo. Você precisa mudar a sua vida com o arrependimento. A confissão sincera, ela fortalece a nossa comunhão com Deus. Então, quanto mais você é sincero e confessa os seus pecados, maior é a sua comunhão com Deus. Deus conhece nossas falhas, mas Ele deseja ouvir a nossa entrega. Deus sabe de tudo, mas Ele deseja, Ele está ansioso para ouvir das nossas bocas a nossa entrega. A humildade abre portas para a restauração espiritual. Então, devemos ser humildes. Através dessa humildade vai ocorrer uma restauração espiritual. Pergunta: temos sido transparentes com Deus em nossas orações? As nossas orações realmente são sinceras? Se não são, elas devem ser. Quem se ajoelha diante de Deus se levanta mais forte. Esse pensamento é um pensamento maravilhoso e fantástico. Quando estamos ajoelhados, prostrados diante de Deus, vamos nos levantar mais forte. Quarta-feira, graça suficiente.
Quando sentimos o peso do pecado e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz, devemos pedir o perdão de Deus, certos de que o Senhor é compassivo, bondoso e tardio em irar-se. O fato de o Senhor ser compassivo, bondoso e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, comprova a razão pela qual Jesus morreu na cruz, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nosso Deus, ele tem muita paciência conosco. E ele enviou o seu Filho amado, a sua joia mais preciosa, para que pudesse morrer na cruz e nos trazer perdão. O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de atitude. Então, como eu já disse na lição de terça-feira, né? O arrependimento verdadeiro, ele traz uma mudança de atitude. Não adianta nada se arrepender, mas a sua atitude ser a mesma. Deus deseja transformação, não apenas palavras bonitas. Eu uso sempre esse mesmo exemplo. É fácil você pôr uma roupinha um pouquinho melhor, quem sabe talvez um terno, uma bela gravata, e você ter belas palavras. Mas as suas atitudes, elas vão mostrar verdadeiramente quem você é. Então não adianta ter belas palavras, se as suas atitudes, as minhas atitudes não são boas atitudes. Cada decisão correta fortalece nossa caminhada cristã. Mais um exemplo bem usado e bastante usado. A nossa caminhada cristã, ela é igual a uma escada, um degrau por dia, sempre subindo rumo ao céu. Então não adianta você estar sempre no mesmo nível, um dia melhor que o outro, até chegarmos ao céu. Minhas atitudes, elas demonstram transformação espiritual. As nossas atitudes, elas demonstram uma transformação espiritual. Arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança verdadeira. Pense nisso. As vestes mais caras, quinta-feira. Algumas vezes, muitas vezes, as nossas roupas, elas definem quem somos. Quando estamos bem vestidos, somos bem avaliados e bem recebidos. Quando estamos com roupas casuais ou mal vestidos, às vezes não somos bem recebidos e não somos bem tratados. Adão e Eva, antes de pecarem, eles estavam envolvidos na graça de Deus. Eles não percebiam que estavam nus. Após o pecado, eles notaram que estavam nus e se tamparam com folhas. E aí Jesus vem, mata um animal e veste eles com roupa de couro, né? Com a pele dos animais. Então vejam, para que Adão e Eva tivessem a vergonha deles coberta, foi preciso que um animalzinho morresse. Para que nós tenhamos a graça e a salvação, foi preciso que Jesus morresse. Perdoar é um ato de obediência e maturidade espiritual. Quando nós perdoamos, o que não é fácil, é um ato de maturidade espiritual e de obediência àquilo que Deus pede de nós. O ressentimento, ele impede a paz interior. Então, o perdão não deve ser só da boca para fora. Deve ser um perdão completo. Só através desse perdão teremos a paz interior. Cristo é o nosso maior exemplo de perdão. E realmente, ele é o maior exemplo de perdão mesmo. Olha quantas coisas ruins, quantos pecados cometemos e mesmo assim, ele nos perdoa. Devemos copiar a Cristo, olhar para ele e copiar todas as atitudes dele, principalmente o perdão. Tenho deixado o orgulho impedir a reconciliação? Eu tenho deixado com que o meu orgulho impeça que eu me reconcilie com as pessoas? Pense nisso. O coração que perdoa, ele encontra descanso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que essa rápida recapitulação o ajude, que você possa ter um sábado próximo de Deus,
na sua presença, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.